Jack Miller abriu a porta da cabana com um chute e entrou com uma Winchester em uma das mãos e um recém-nascido moribundo na outra. Ele gritou no vento negro de Montana por um médico que não viria. Sua camisa já estava ensopada de vermelho pelo sangue de uma criança que ele nem sabia que existia uma hora atrás, e a garotinha descalça que o seguia, aquela que havia esmurrado seu portão e dito 4 palavras que abriram seu peito ao meio, ainda a sussurrava na escuridão. Por favor, moço, salva o bebê. Ele não vai chorar mais. Jack Miller tinha jurado que tinha parado de salvar as pessoas. Ele estava completamente errado. Antes que esta história avance mais 1 quilômetro, amigo, se você estiver ouvindo hoje à noite, faça uma gentileza para este velho contador de histórias e clique no botão de se inscrever e ative o sininho logo ao lado para não perder nada do que vem a seguir. E aí nos comentários, eu quero que você me deixe o nome da cidade ou do estado de onde você está assistindo hoje à noite. Eu gosto de saber até onde essa minha historinha viajou por este nosso país. Fique comigo até o final. Esta história vai partir seu coração bem ao meio e depois vai colá-lo de volta, mais forte do que era antes. Jack Miller estava sentado sozinho perto de uma lareira que se apagava quando ouviu aquilo pela primeira vez. Um som tão pequeno que mal passava por som. 3 batidas suaves contra o portão. Ele colocou o café no chão, ao lado da bota. Vento, disse em voz alta para ninguém. Ele esperou e ele havia se tornado um homem que esperava. Um homem que se sentava perto de fogueiras que queimavam mais baixo a cada ano e dizia a si mesmo que a companhia do silêncio era melhor do que a companhia das pessoas. Porque o silêncio não mentia para você e o silêncio não ia embora. O silêncio, Jack havia decidido 3 invernos atrás, era o único amigo que um homem podia manter para sempre. As batidas vieram de novo, mais lentas desta vez, mas as mesmas 3. Não era o vento. O vento não batia 3 vezes e esperava. Ele pegou a Winchester na parede sem tirar os olhos da porta. "Quem quer que esteja aí fora", gritou ele. "Você tem uns 4 segundos para falar antes que eu saia e descubra por conta própria." Silêncio. Então uma voz de criança, fina como um fio num vento forte. "Por favor, moço." Jack congelou com a mão ainda no rifle. "Por favor, meu irmão. Ele não vai chorar mais." Jack levantou-se da cadeira antes que a última palavra terminasse de cair. Ele cruzou a sala em 3 passos. Não parou para racionalizar, não parou para pensar nos anos que passou jurando que nunca abriria a porta para outro estranho na noite, não depois do que abrir portas para estranhos já havia lhe custado no passado. Ele puxou a tranca e abriu a porta completamente. A garotinha era tão pequena que ele quase não a viu. Não passava da altura do seu cinto de armas. Seus pés estavam descalços, seu cabelo estava grudado na cabeça com o gelo que já havia se formado. Seus braços estavam envoltos em um feixe de lã esfarrapada não maior que um pedaço de pão. Ela ergueu o rosto para ele. Os lábios estavam azuis. "Por favor", disse ela novamente. "Salva o bebê." Jack caiu de joelhos. Não disse uma palavra, não fez uma única pergunta. Estendeu as 2 mãos e ela entregou o fardo. E o peso daquilo em suas mãos era tão leve que fez seu estômago revirar. Ele afastou a lã com um dedo. Os olhos do recém-nascido estavam fechados, a boca ligeiramente aberta, a pele da cor de leite velho. Estava tão quieto que Jack não conseguia dizer se estava respirando. Filho de uma. Jack não terminou a palavra. "Vem aqui, criança. Entre logo."
A garotinha não se mexeu. Ela olhava para o bebê nas mãos de Jack como se tivesse medo de piscar. Ei! A voz de Jack rachou e ele não tentou esconder. Ei, olhe para mim. Qual é o seu nome? Emily, sussurrou ela. Emily. Tudo bem, Emily. Preciso que você entre comigo agora mesmo. Está me ouvindo? Agora mesmo. Ele está parando. Entre, Emily, agora mesmo. Ele buscou a mão dela e ela deixou que ele a pegasse. Seus dedos estavam tão frios que pareciam nem ter tato. Ele a puxou para dentro da cabana e fechou a porta com o calcanhar da bota. Levou o bebê até a lareira, caiu de joelhos e colocou o fardo no chão diante do fogo. Emily, Emily, escute-me. Sim, senhor. Preciso de cobertores. Todos os que puder encontrar estão naquele baú ali contra a parede. Pode fazer isso por mim? Sim, senhor. Vá então. Ela se moveu. Jack afastou a lã com as duas mãos. O corpo inteiro do bebê cabia nas suas duas palmas. O cordão ainda estava preso. Alguém o havia amarrado com o que parecia ser uma tira rasgada da anágua de uma mulher. Jack colocou o ouvido no peito do recém-nascido e segurou a própria respiração. Um batimento cardíaco fraco como o de um pardal, mas estava lá. Oh, obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, você ainda está aí, garotinho. Você ainda está aí conosco. Não morra nos meus braços, não ouse. Ele rasgou a própria camisa na frente e puxou o bebê contra a pele nua do seu peito, da mesma forma que vira uma parteira indígena fazer uma vez com um natimorto que havia voltado à vida no peito dela. Ele puxou um cobertor que Emily havia trazido e cobriu os dois. Emily voltou com outra manta, arrastando atrás dela. Parou a 1 metro do fogo e ficou ali, segurando o pano com as duas mãozinhas, observando-o. Ele não está se mexendo, moço. Ele está se mexendo um pouco. Vem aqui. Não posso. Por que não pode? Se eu chegar perto, ele pode parar. Jack olhou para ela. Ele já vira homens feitos com aquela expressão no rosto, homens que seguraram um irmão ou um filho moribundo e tinham certeza absoluta na medula dos ossos de que o mundo só estava prendendo a respiração até que eles baixassem a guarda. Ele nunca vira aquela expressão em uma criança de 4 anos. Emily, escute-me. Escute com atenção agora. Você trouxe este bebê até aqui. Você o trouxe por um caminho muito, muito longo. Ela assentiu uma vez. Mais longo do que você já caminhou em toda a sua vida, não é? Ela assentiu novamente. Então você já salvou a vida dele uma vez hoje à noite, está me ouvindo? Você já fez isso. E eu vou fazer o resto. Mas preciso que você se sente aqui perto deste fogo antes que você mesma fique azul. Agora mesmo. Ela caminhou até o fogo, sentou-se onde ele apontou, não chorou, não resmungou. Ela observava o bebê. Jack manteve o recém-nascido contra o peito e estendeu a mão para trás, sem olhar, tateando pela chaleira na pedra da lareira. Despejou um pouco de água morna em uma tigela de metal, molhou a ponta de um pano limpo e tocou de leve nos lábios do bebê. Vamos, sussurrou ele, vamos, garotinho, volte para nós. Um som, um menor som que Jack já ouvira na vida, um suspiro úmido e quebrado. Aí está. Muito bem, muito bem. Ele respirou. Emily disse, ele respirou. Ele vai viver? Não sei ainda, querida, mas ele acabou de fazer algo muito difícil. É um começo. A mamãe disse que ele ia viver. Ela disse que ia. Jack parou de tocar os lábios do bebê. Não olhou para ela imediatamente. Emily, onde está a sua mamãe? A garotinha não respondeu.
Emily, onde está a sua mamãe, querida? Ela mandou eu ir. De onde ela mandou você ir? De debaixo da árvore. Que árvore? A árvore que caiu na perna dela. Jack fechou os olhos por um longo segundo. Abriu-os novamente. Há quanto tempo, criança? Há quanto tempo ela mandou você ir? Emily olhou para o fogo. Ergueu uma mãozinha e tentou contar nos dedos, mas se confundiu e abaixou a mão de novo. Muito tempo. Ainda estava claro quando ela me falou. Ela disse para achar uma casa. Disse para caminhar até ver uma luz. E você caminhou até aqui? Sim, senhor. Com o bebê? Sim, senhor. Como soube por qual caminho vir? A mamãe apontou. A mamãe apontou para que lado? Para lá. Ela ergueu o braço e apontou para a parede leste da cabana. Jack olhou para a parede leste. A leste de sua cabana não havia nada além de 10 quilômetros de floresta densa de pinheiros até o leito do riacho. Um homem adulto, a cavalo, à luz do dia, poderia se perder ali por meio-dia e sair desorientado. Uma criança de 4 anos no escuro, com um recém-nascido nos braços, não deveria ter conseguido andar 30 metros, mas ela havia chegado ao portão dele. Emily, a voz dele mudou agora, mais firme, a voz antiga, a voz de quando ele usava um distintivo e fazia perguntas a testemunhas que não queriam responder. Emily, vou te perguntar mais uma coisa. Sua mamãe, ela estava respirando. Estava respirando quando eu saí. Estava respirando devagar. Quão devagar. Como se estivesse dormindo, mas ela estava falando comigo. Estava sussurrando. Tinha sangue, Emily. Perto dela, a criança não respondeu por um momento, depois assentiu sem olhar para cima. Muito, ela assentiu de novo. Seus ombrinhos começaram a tremer, não mais de frio, mas de outra coisa, e Jack estendeu a mão livre e a colocou nas costas dela, entre as omoplatas, deixando-a ali. Tudo bem, disse ele. Tudo bem, então. Ele ficou em silêncio por um longo momento. O bebê contra o seu peito deu outro daqueles pequenos suspiros úmidos. Jack o escutava da mesma forma que um homem escuta a chuva em uma seca. Emily. Sim, senhor. Você tem um sobrenome. Carter. Carter. Tudo bem. E a sua mamãe? O nome dela? Sarah. Sarah Carter. Sarah Carter. E o seu papai? Onde ele está? A criança ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. O papai está na terra. O papai está na terra desde que o frio chegou da outra vez. Jack não falou por um momento. Sinto muito por ouvir isso, Emily. Sinto muito de verdade. Senhor Jack. Meu nome é Jack. Senhor Jack. Sim, querida. Você vai lá buscar ela. Jack não respondeu de início. Olhou para o recém-nascido contra o peito, olhou para o fogo, olhou para a porta. Ele havia prometido a si mesmo diante de um túmulo 3 invernos atrás que tinha terminado de ser o homem que saía cavalgando no escuro pelos outros. Havia prometido a si mesmo, havia dito a Deus, havia dito à terra, havia dito ao cavalo que vendeu na semana seguinte e havia dito ao seu próprio reflexo na bacia de barbear todas as manhãs desde então. Acabou, terminou, chega. Senhor Jack. Ele se virou e olhou para ela. Ela estava sentada exatamente onde ele havia colocado, uma coisinha com gelo no cabelo, não maior que um saco de ração, com olhos fixos nele que pareciam mais velhos que os dele. Sim, disse ele. Eu vou lá buscar ela agora mesmo. Agora mesmo. A mamãe disse para não voltar. Ela disse que quem quer que viesse não era para deixar levar a gente de volta. Jack parou. Quem, criança? Quem está vindo? Os homens. Que homens? Os homens do Sr. Sloan. Jack sentiu o frio na sala mudar. Não era mais o frio que vinha da porta. Era o frio que sobe pela espinha de um homem, a partir da base das costas.
quando ele percebe que a história em que está metido não é a história que ele pensava. Emily, olhe para mim. Quem é o Sr. Sloan? É o homem que pegou os papéis do papai. A mamãe disse que foi ele que pegou a nossa fazenda. Ela disse que os homens dele vêm de noite, e eles foram até a sua casa. Foram 2 noites atrás. A mamãe disse: corre. Ela disse: pega seu irmão e corre e não para. Então a gente correu por muito tempo, e aí ela correu atrás da gente com o bebê vindo, e ela caiu, e a árvore, a voz da criança, sumiu. Ela colocou as 2 mãos espalmadas contra o próprio rostinho. Jack caminhou de joelhos e agachou-se na frente dela, com o bebê ainda aninhado contra o peito. Emily, sim, senhor. Escute-me bem. Você fez a sua parte. Você trouxe o bebê até aqui. Agora eu vou buscar a sua mamãe, mas preciso deixar você aqui com ele. Aqui. Preciso que você se sente bem perto deste fogo e preciso que você o segure contra você para que ele fique aquecido, do jeito que estou segurando ele agora. Consegue fazer isso? E se ele parar de respirar, então você o levanta e assopra na boquinha dele, como se estivesse apagando uma vela. Não com força, bem de leve, tudo bem? Tudo bem. E se alguém bater nesta porta enquanto eu estiver fora, quem quer que seja, você não abre. Tá me ouvindo? E se for a mamãe? Sua mamãe não consegue andar, querida. Eu vou trazer lá nos braços. Vou chamar por você quando eu voltar. Vou gritar meu nome, Jack. Você não abre para ninguém que não chamar por Jack. Entendeu? Sim, senhor. Boa menina. Boa menina. Jack colocou o bebê gentilmente nos braços dela e mostrou como segurá-lo para apoiar a cabeça. A criança olhou para o irmão e soltou um suspiro tão pequeno que quase não foi um suspiro. Ele está mais quentinho, sussurrou ela. Sim, está, senhor Jack. O que foi, querida? A mamãe disse que alguém ia ajudar a gente. Disse que Deus ia mandar alguém. Disse para só continuar andando. Jack olhou para ela por um longo momento. Não confiou em si mesmo para responder imediatamente. Algo subia por sua garganta. Algo que ele passara 3 anos de solidão duramente conquistada tentando manter enterrado. Sua mamãe estava certa, disse ele finalmente. Agora fique firme aí. E levantou-se. Puxou seu casaco pesado do prego perto da porta. Pegou a Winchester e um segundo revólver da caixa debaixo da cama, algo que não fazia há 3 anos e que havia jurado nunca mais fazer. Jogou uma corda enrolada no ombro, encheu um cantil e colocou um frasco de uísque no bolso do casaco, não para si, mas para o ferimento que ele já sabia que encontraria quando chegasse até ela. Ele estava quase na porta quando o som veio de fora. Um barulho único, distante no escuro. O baque surdo e contínuo de cavalos. Não um cavalo, vários. Jack congelou. A cabeça de Emily ergueu-se, afastando-se do bebê. Senhor Jack. Silêncio, querida. Ele foi até a janela, não puxou a cortina, olhou pela fresta entre a madeira e o batente. Nada além do escuro, mas o som estava lá. 3 cavaleiros, talvez 4, ainda um tanto distantes, mas vindo devagar, da maneira como os homens avançam quando estão lendo o chão atrás de rastros. Jack sentiu a mão fechar com força em torno da coronha do rifle. Eles rastrearam ela, não foi? Disse ele baixo. Não para Emily, para si mesmo. Quem? Sussurrou Emily da lareira. Ninguém, querida. Ele se virou da janela.
Caminhou de volta ao fogo e agachou-se na frente dela mais uma vez. Emily. Sim, senhor. Mudança de planos. Sim, senhor. Vou levar você e o bebê comigo. Nós três vamos juntos. Consegue ser corajosa mais uma vez? A mamãe morreu? A mamãe não morreu. Ela está esperando. Mas os homens estão mais perto do que ela. E se eu deixar você aqui, eles vão estar nesta porta antes que eu volte. Então vamos os três, ouviu? Sim, senhor. Tudo bem, venha cá. Ele a levantou com um braço e ela aninhou o bebê contra si, e ele abriu bem o casaco e envolveu os dois dentro dele, contra o seu peito, da forma como um homem carrega o que mais importa em um clima que quer matar. Pegou o rifle com a mão livre, apagou a lamparina com um sopro firme. Na porta, ele parou. Emily? Sim, senhor. Preciso que você não dê um pio até eu mandar. Nenhum som, mesmo se estiver com medo. Principalmente se estiver com medo. Sim, senhor. Boa menina. Jack Miller, que havia jurado diante do último túmulo que cavou que tinha terminado de salvar as pessoas neste mundo, abriu a própria porta e saiu no vento negro de Montana, com o filho moribundo de outro homem contra o coração e a filha perdida de outro homem na dobra do seu braço, e a última prece de uma mulher morta ecoando em seus ouvidos. Ele não olhou para a cabana nem uma vez. Não tinha como saber que atrás dele, sob um pinheiro caído nas colinas para as quais acabara de virar o rosto, Sarah Carter ainda respirava devagar, muito devagar, mas respirava. E não tinha como saber, ainda não, que os homens que cercavam o rancho pelo oeste não estavam lá pela mulher e não estavam lá pelas crianças. Estavam lá por ele. O vento atingiu Jack em cheio no rosto no segundo em que ele passou pela varanda, e ele curvou o corpo para proteger as duas crianças embrulhadas dentro do casaco. Segure firme, querida, sussurrou para Emily. Não faça nenhum barulho. Sim, senhor. Ele desceu da varanda em uma corrida baixa, mantendo a cabana entre si e o som dos cavalos a oeste. O celeiro ficava a 40 metros. 40 metros de terreno aberto no escuro. Um homem a cavalo com boa visão poderia avistá-lo, na metade do caminho, se as nuvens se abrissem para a lua. As nuvens não se abriram. Jack praguejou baixinho, algo que um homem religioso não usaria, e correu em um único pique longo. Bateu no portão do celeiro com o ombro e escorregou para dentro. Senhor Jack. She, querida, she, sua égua castanha, aproximou-se da cerca com as orelhas erguidas. Já que não encilhava um cavalo no escuro havia 3 anos, mas suas mãos se lembravam. Ele ajustou a cilha com uma só mão, com Emily ainda contra o peito e o bebê silencioso entre eles. Você ainda está com ele? Ele ainda está respirando, Sr. Jack. Consigo sentir no meu pescoço. Essa é a minha garota. Essa é a minha boa menina. Lá fora um cavalo relinchou perto, mais perto do que ele imaginava. A voz de um homem ecoou pelas frestas do celeiro. Miller! Você está aí dentro, Miller? Jack ficou absolutamente imóvel. Miller, não faça a gente entrar aí para te buscar. O Sr. Sloan só quer dar uma palavra. A mãozinha de Emily agarrou um punhado da camisa de Jack com tanta força que doeu. Senhor Jack, respirou ela. É ele. É um dos homens que eu ouvi. Eu sei, querida, silêncio. Agora, Miller, a voz novamente mais perto, luzes apagadas na cabana. Você não está dormindo, cara. Você não dorme. Jack tirou a Winchester do ombro com cuidado. Deitou-a sobre a sela. Abaixou a boca até o ouvido de Emily. Emily, escute com atenção.
Vou te colocar em cima deste cavalo em uns 10 segundos. Você vai segurar o pomo da sela com as 2 mãos. O bebê fica dentro do meu casaco, entendeu? Sim, senhor. Quando eu disser já, você fecha os olhos e não abre até eu mandar. Entendido? Sim, senhor. Senhor Jack. Botas pisaram no chão congelado lá fora. 2 pares. Talvez 3. Miller, última chance. Saia daí. Jack levantou Emily para a sela com um braço, firmou-a ali e montou atrás dela em um único movimento. O bebê se mexeu contra o peito dele e soltou um resmungo suave e úmido. Xi, garotinho, xi agora. Ainda não, ainda não. Ele se esticou e empurrou a tranca da porta do celeiro com a coronha do rifle. Emily, olhos fechados agora. Sim, senhor. Jack esporou a égua com força. A porta do celeiro abriu-se de estalo e o cavalo saiu dali como um tiro saindo de uma arma. Jack ouviu um homem gritar, ouviu outro praguejar, ouviu o som de uma pistola sendo sacada tarde demais. Curvou-se sobre Emily e o bebê, apontou a égua para o leste e galopou. Miller, pare! Miller! Uma pistola disparou atrás dele. A bala zuniu no escuro e não atingiu nada. Jack não virou a cabeça. Vai, disse ele ao cavalo. Vai, garota, vai! Atrás dele, gritos, o som de botas correndo de volta para os cavalos. Eles não estavam montados quando se aproximaram da cabana. Essa foi a única razão pela qual Jack Miller e as 2 crianças pressionadas contra ele ainda respiravam. Ele forçou a égua pelo terreno acidentado por 1 minuto inteiro antes de deixá-la diminuir o ritmo. Sr. Jack, a voz de Emily, pequena como uma mariposa. Ainda estou aqui, querida. Eles estão atirando na gente? Estavam atirando, não mais. Eles estão vindo. Estão vindo, mas este cavalo conhece esse chão. Eles não. Para onde a gente está indo? Buscar a sua mamãe. A criança ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, muito baixinho. Você disse que ia buscar ela e você está indo. Eu disse que ia. O papai costumava falar as coisas e depois não fazia. Jack não respondeu a isso. Conduziu a égua para a esquerda, saindo da trilha, descendo por entre uma fileira de pinheiros que conhecia como a própria mão, havia cavalgado por aquela região sozinho por 3 invernos. Havia cavalgado no escuro, na neve, no tipo de vento que arranca a pele. Havia cavalgado quando não se importava em voltar, e em algumas noites havia cavalgado esperando não voltar. Esta noite ele se importava muito. Emily, sim, senhor. Você disse que a sua mamãe apontou para o leste de debaixo da árvore caída, não foi? Sim, senhor. Como era a árvore? Grande, pequena, grande. Era grande. Tinha musgo nela, tipo o musgo verde, do lado norte. Eu não sei o que é norte, Emily. Do lado da sombra, querida. O lado onde o sol não bate. Sim, o musgo estava do lado de cima. Jack fechou os olhos por um segundo e visualizou a região em sua mente. Um pinheiro grande, recém-caído, com o lado do musgo para cima. Isso colocava o topo da árvore voltado para o sul. Havia uma área de mata antiga ao longo do leito do riacho, a uns 3 quilômetros a leste, onde o vento havia derrubado 3 árvores grandes no outono retrasado. Emily, acho que sei onde a sua mamãe está. É longe? Não é longe. Não é longe de jeito nenhum. Agora, você foi muito bem, querida. Você caminhou tanto. Eu tive que ir. Eu sei que tive. O bebê ficou muito frio uma hora. Eu abri meu casaco e coloquei ele dentro e caminhei com o casaco aberto para ele ficar na minha pele.
A mamãe disse que isso funcionava. Jack engoliu em seco e não falou por 1 minuto inteiro. Sr. Jack. Sim, querida, você está chorando. Não, Emily, parece que você está chorando. É o vento. Ah. Jack cavalgou mais meio quilômetro antes de confiar na própria voz. Emily, quantos homens estavam na sua casa quando a sua mamãe mandou você correr? 3 vieram aquela noite. O Sr. Sloan ficou na carroça. Os 3 homens subiram na varanda. 3 homens na varanda. Tem certeza? Sim, senhor. Um tinha um chapéu com uma pena, um não tinha barba, um era grande que nem um urso, um homem com uma pena no chapéu. Sim, senhor. A mandíbula de Jack se contraiu. Ele conhecia um homem com uma pena no chapéu. Um homem chamado Del Harmon, que havia agido do lado errado da lei em 3 condados e acabado recebendo dinheiro de Victor Sloan quando nenhum grupo honesto o aceitaria. 1 ano atrás, Jack havia colocado o irmão de Del Harmon na terra em um dia ruim nos arredores de Helena. Não era algo de que Jack Miller se orgulhasse. Era algo que tentara esquecer. E agora, aparentemente, era algo que havia voltado no escuro, no rastro de um bebê moribundo e de uma criança descalça. Os homens na cabana não tinham vindo pelos Carter. Tinham vindo por ele. E de alguma forma, no milagre negro daquela noite, uma garotinha de 4 anos carregando seu irmão recém-nascido em silêncio havia batido no portão de Jack Miller não 1 hora antes de os homens que o queriam morto chegarem lá. Senhor, disse Jack, muito baixinho. Senhor do céu. O que, Senhor Jack? Nada, querida. Só dizendo olá para alguém com quem eu não falava há algum tempo. A égua atravessou a última fileira de pinheiros e o leito do riacho abriu-se diante deles. Jack fez com que ela caminhasse. Ele escutou. Emily, você ouve alguma coisa? Seus ouvidos são mais jovens que os meus. A criança ficou em silêncio. Não, Sr. Jack, só a água. Bom, isso é bom. Ele desceu do cavalo com o bebê ainda firme contra o peito e ajudou Emily a descer depois dele. Amarrou a égua a um galho baixo. Emily, você fica bem aqui perto deste cavalo. Eu quero ir. Eu sei que quer, mas se a sua mamãe estiver muito mal, preciso vê-la primeiro. Preciso vê-la primeiro, querida. Você entende? A garotinha olhou para ele. O rosto dela, na fraca luz das estrelas, era o rosto de uma criança que já vira mais do que uma criança deveria ver. Ela vai estar viva? Não sei. Você não vai mentir para mim? Não, Emily. Eu não vou mentir para você. Nunca. Tudo bem. Fique aqui, segure o bebê. Se eu chamar, você vem correndo. Se eu não chamar, você espera. Sim, senhor. Senhor Jack. Ele colocou o bebê nos braços dela mais uma vez e foi. Ele encontrou a árvore em menos de 3 minutos. Encontrou-a em menos de 4. Sarah Carter estava caída de lado, com as saias puxadas em volta das pernas e um emaranhado de galhos de pinheiro sobre a coxa, com o rosto voltado para um céu que ela não estava vendo. Seu cabelo estava emaranhado, os lábios acinzentados, a mão direita encolhida vazia contra o peito, da maneira como uma mão se contrai quando esteve segurando algo que não está mais lá. Senhora, disse Jack. Ele caiu de joelhos ao lado dela. Senhora, Sarah. Sarah Carter. Consegue me ouvir? Ela não respondeu. Ele colocou 2 dedos na lateral do pescoço dela. Um pulso, fraco, lento, mal se movendo, mas um pulso. Oh, obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Ele colocou a mão sob o galho de pinheiro e levantou.
Não era a árvore inteira que aprendia, como Emily havia feito parecer. Era um galho da espessura do seu próprio braço que havia caído sobre a coxa dela e prendido o tecido do seu vestido. Ele o levantou e o jogou de lado. Sara? Sara? Está tudo bem agora? Eu te peguei. Eu te peguei. As pálpebras dela tremeram. Meu bebê. Seu bebê está vivo, senhora. Seu bebê está vivo. Emily o carregou. Ela o levou até a minha porta. E, Emily, viva. Senhora, as duas crianças estão vivas. Está me ouvindo? Ambas. Você conseguiu. Você a mandou na direção certa. Foi o som que uma mulher faz quando algo que esteve pressionando seu peito por um longo tempo finalmente se levanta. Senhora, preciso mover você. Preciso mover você agora mesmo. Tem homens vindo, está me ouvindo. Você precisa aguentar firme comigo. Sloan! Sim, senhora. Os homens de Sloan. Eles vão levar ela. Eles não vão levar lá. Não vão encostar um único dedo nela. Dou a minha palavra. Está me ouvindo? Dou a minha palavra. Sim. Diga que me ouve, Sara. Eu ouço. Bom, agora vou levantar você. Vai doer. Grite se tiver que gritar, mas temos que ir. Quem? Os olhos dela se abriram de verdade pela primeira vez. Eram da cor da água do rio no outono. Olharam para ele da maneira como uma pessoa que está se afogando olha para a corda. Quem é você, moço? Meu nome é Jack Miller, senhora. Tem um rancho a 3 quilômetros a oeste. Sua garotinha bateu na minha porta há cerca de 1 hora. Jack Miller? Sim, senhora. O delegado. Jack parou, com os braços já na metade do caminho sob o corpo dela. Senhora, meu marido disse o seu nome uma vez. Seu marido era William Carter? Sim. Jack olhou para o rosto dela. Uma lembrança de 3 invernos atrás surgiu nele tão rápida e tão nítida que quase o derrubou. Um jovem colono de pé diante de sua mesa no escritório do xerife em Bozeman, segurando um pedaço de papel com as mãos trêmulas. Um homem chamado William Carter, tentando registrar uma queixa contra um agente de terras chamado Victor Sloan e Jack Miller. Então, um delegado que ainda não havia enterrado a própria esposa e filho, e perdido o gosto por tudo aquilo, dizendo àquele homem para voltar pela manhã, quando o xerife estivesse. William Carter não havia voltado pela manhã. 1 mês depois, chegou a notícia de que ele havia sido encontrado morto em seu celeiro. E a papelada que ele vinha tentando registrar nunca havia sido entregue, porque Jack Miller havia saído naquela mesma noite para cuidar de sua própria família doente e havia esquecido todo o assunto até que fosse tarde demais para importar. Jack Miller vinha carregando o fantasma de William Carter consigo por 3 anos sem nunca dizer o nome dele em voz alta, e agora a esposa de William Carter estava caída semi-morta em suas mãos. Senhora, disse ele, e sua voz quebrou como um galho verde. Senhora, eu conheci o seu marido. Eu o conheci. Sinto tanto, senhora. Sinto tanto de verdade. Você veio. Sim, senhora, eu vim. Eu vim desta vez. Ele a levantou. Ela soltou um grito uma vez, um grito curto e sufocado, e então a cabeça dela caiu contra o ombro dele e ela não disse mais nada. Ele a carregou de volta por entre os pinheiros em uma meia corrida, curvado sobre ela, sussurrando no topo do seu cabelo: Fique comigo, Sarah Carter.
Fique comigo. Está me ouvindo? Fique bem aqui com o velho Jack. Não vá a lugar nenhum. Devo uma dívida ao seu marido, senhora, e pretendo pagá-la hoje à noite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Senhor Jack! A voz de Emily mais à frente. Senhor Jack. Estou ouvindo cavalos. Jack saiu da última fileira de pinheiros, com Sarah nos braços, e ele também os ouviu. Ao noroeste, vindo com força. Eles haviam cruzado os rastros na cabana, encontrado as pegadas da égua indo para o leste e vindo atrás dele a galope. Emily, suba no cavalo, mas a mamãe. Vou colocá-la lá em cima com você. Suba. A criança subiu na sela com o bebê ainda bem guardado dentro do casaco. Jack levantou Sarah para trás dela e amarrou os pulsos dela frouxamente no pomo da sela com uma tira do seu próprio cinto. Montou atrás dos três. A égua grunhiu sob o peso. Calma, garota, calma. Mais uma cavalgada dura. Mais uma. Senhor Jack? Sim, querida. A mamãe está tão fria. Eu sei que está, querida. Ela vai. Ela vai viver, Emily. Ela vai viver porque você caminhou no escuro por 4 horas com seu irmãozinho dentro do casaco, está me ouvindo? Sua mamãe está viva por causa de você. Repita para mim. A mamãe está viva por causa de mim. A mamãe está viva por causa de mim. Diga de novo. A mamãe está viva por causa de mim. Nunca se esqueça disso, criança. Pelo resto dos seus dias ouviu? Sim, Sr. Jack. Ele esporou a égua. Ela avançou. Atrás deles, fraco, mas se aproximando, o som de 4 cavalos movendo-se rápido. Jack Miller, que havia renunciado ao trabalho de salvar as pessoas 3 invernos atrás, curvou-se sobre uma mulher moribunda e seus 2 filhos e cavalgou em direção à cabana que acabara de abandonar, sem nenhum plano na cabeça, além de alcançar as 4 paredes do único lar que lhe restava. Ele ainda não sabia que Del Harmon não ia parar naquelas 4 paredes. Ainda não sabia que a cabana, o celeiro e cada pedaço de madeira que possuía já estavam queimando. Ele apenas sabia que o coração de Sarah Carter ainda batia contra o seu arme, e isso era, no momento, o suficiente para continuar cavalgando. Jack sentiu o cheiro antes de ver. Fumaça. Fumaça de pinheiro e o cheiro mais forte e feio de feltro asfáltico queimando. Ele conhecia aquele cheiro. Todo homem da fronteira conhecia aquele cheiro. Não, disse ele. Não, 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 Sr. Jack. A voz de Emily, pequena. Mantenha os olhos para frente, querida. Ele fez a última curva em um galope forte. E sua cabana já estava metade destruída. O celeiro estava pior. Uma coluna de fumaça negra subia direto para o céu frio, e as chamas mais próximas alcançavam o depósito de lenha. Jack puxou a égua com tanta força que ela quase sentou sobre as ancas. Senhor Jack. A casa. Yuveho, Emily, Yuveho. Sua casa está queimando, eu sei, querida. Por que eles queimariam a sua casa? Porque são covardes. Silêncio agora. Sarah Carter mexeu-se contra o ombro dele. A voz dela saiu como se estivesse sendo arrastada. Eles fizeram isso. Eles fizeram. Senhora. Senhora, por nossa causa. Não, senhora, não por sua causa, por minha conta, por conta de um homem em quem atirei há 1 ano nos arredores de Helena. Isso já vinha vindo atrás de mim há muito tempo, Sarah. Você e os seus bebês, por acaso, bateram na mesma porta em que isso estava chegando. Oh, Deus! Não mude a culpa para Deus, Sarah Carter. Não se culpe nem 1 centímetro. Sua garota salvou a minha vida hoje à noite com tanta certeza quanto estou salvando a sua. Tá me ouvindo?
Se Emily não tivesse vindo àquela porta, eu estaria dormindo naquela cabana quando eles acenderam o fósforo. Sarah fez um som que poderia ter sido uma risada e poderia ter sido um soluço. Ela não queria parar de caminhar. Eu sei que não queria. Falei para ela achar uma luz. Ela achou uma, senhora. Achou a única em 6 quilômetros. Jack virou a égua com força e a apontou para o sul, longe do rancho em chamas, longe dos assassinos, em algum lugar atrás deles. Ele tinha uma última jogada. Não gostava da jogada, mas era o que tinha. Emily, como você está aguentando, querida? Tô com frio, Sr. Jack. Eu sei que está. Mais uma hora, só isso. Só mais uma hora. Para onde a gente está indo? Vamos ver uma mulher chamada Sra. Dalton. Ela mora no braço sul do rio. Ela é velha e é ruim como uma cobra com dor de cabeça e vai abrir a porta para nós porque me deve uma de muito tempo atrás. Ela é médica. Ela é melhor que um médico, querida. É uma mulher que já trouxe cerca de 40 bebês ao mundo e enterrou 3 maridos e sabe como ficar quieta. Entendeu? Sim, senhor. Boa menina. A égua trabalhava sob o peso dos 4. Jack podia senti-la começando a cambalear nos pontos mais macios do terreno. Ele falava com ela baixinho, da maneira como um homem fala com um cavalo que ama. Firme, garota. Firme agora. Só o riacho. Só o riacho e a plantação de salgueiros. Você consegue chegar à plantação de salgueiros. Atrás deles, bem atrás agora, mas não o suficiente, um único tiro de arma estalou no escuro. Um tiro de sinal. Del Harmon chamando seus homens. Senhor Jack. Eu ouvi, querida. Eles atiraram na gente de novo? Não. Aquilo foi eles chamando uns aos outros. Perderam nossos rastros no riacho. Isso é bom, isso é melhor que bom. Agora, silêncio. 3 minutos a mais de cavalgada dura os levaram a uma cabana baixa aninhada em um corte nas colinas, com uma única janela amarela ainda brilhando contra a noite. Jack não diminuiu o ritmo da égua até estar a 3 metros da varanda. Desceu com Sarah ainda nos braços. Marta! Ele bateu na porta com a palma do punho. Marta Dalton! É o Jack Miller! Abra! Marta! A porta abriu-se uma fresta e o cano de uma velha espingarda saiu dali antes da pessoa que a segurava. Jack Miller, seu filho de uma mula, o que em nome de... Tenho uma mulher quase morta, um bebê recém-nascido, uma criança descalça e 3 homens cavalgando atrás de mim que querem os 4 em uma cova antes do amanhecer. Deixe-me entrar, Marta, deixe-me entrar agora mesmo. A espingarda baixou, a porta abriu-se totalmente. Marta Dalton tinha 70 anos, se tivesse um dia. Era forte como um velho mourão de cerca de carvalho e não desperdiçava palavras. Olhou uma vez para Sarah nos braços de Jack e olhou uma vez para o fardo contra o peito de Emily e sua boca firmou-se em uma linha. Traga ela para o quarto de trás. Mexa-se, garoto. Sim, senhora. Criança, você vem comigo também? O bebê primeiro. Me dê esse bebê. Emily olhou para Jack. Dê o bebê para ela, querida. Ela sabe o que fazer. Emily entregou o fardo. Marta Dalton afastou a lã com um dedo calejado e marrom. Suas sobrancelhas subiram e não desceram mais. Quão velho é este menino! 2 dias, talvez 3, senhora, Jack já carregava Sarah para os fundos. A mamãe entrou em trabalho de parto nos pinheiros, fugindo dos homens de Sloan. Uma árvore caiu na perna dela depois do parto. A menina carregou o bebê
Por 6 quilômetros no escuro. 6 quilômetros? Sim, senhora. Descalça? Sim, senhora. Martha Dalton olhou para Emily. Seu rosto velho fez algo que não fazia havia muitos anos. Suavizou. Criança, qual é o seu nome? Emily. Senhora. Emily, você se senta naquela cadeira perto do fogão. Não se mexa. Vou aquecer este bebê e depois vou aquecer você. Consegue sentar? Sim, senhora. Boa menina. Martha virou o ombro para Jack e balançou a cabeça em direção ao quarto de trás. Jack levou Sarah para dentro e deitou-a na cama. Martha entrou atrás dele com o recém-nascido pressionado contra o próprio peito, por dentro do xale. Fora, Jack. Martha. Eu. Fora. Ferva a água. Rasgue tiras daquele lençol no baú. Não volte por esta porta até eu chamar. Sim, senhora. Jack saiu, fechou a porta atrás de si. Ficou na sala principal da cabana de Martha Dalton com as mãos tremendo pela primeira vez, desde que 3 batidas haviam chegado ao seu portão. E olhou e viu Emily sentada na cadeira perto do fogão, exatamente onde Martha lhe dissera, com os pés descalços sem tocar o chão, os olhos fixos naquela porta fechada. Emily. Sim, Sr. Jack. Vem cá, querida. Ela escorregou da cadeira e foi até ele. Ele ajoelhou-se e abriu o casaco, envolvendo-a dentro dele, contra o peito, segurando-a ali. Ela não chorou. Ficou dentro do casaco, com a bochecha contra a camisa dele e os bracinhos parados. Você foi a garotinha mais corajosa de todo o território hoje à noite, Emily Carter sussurrou no topo da cabeça dela. Está me ouvindo? A garotinha mais corajosa de todo o território, Sr. Jack? Sim, querida. A mamãe vai morrer? Não sei, querida. Mas ela está com a melhor mulher a oeste do Mississippi agora mesmo. Se ela morrer, o que acontece com a gente? Jack parou de respirar por um segundo. Emily, ela não vai morrer, mas se... Jack puxou-a um pouco para trás para ver o rosto dela. Colocou a mão sob o queixo dela. Emily Carter, escute-me. Escute bem. Não importa o que aconteça naquele quarto de trás. Não importa o que aconteça, você e o seu irmão têm um lugar para deitar a cabeça, está me ouvindo? Vocês têm um lugar. Não me importa se for uma barraca nos pinheiros. Vocês têm um. Prometi uma coisa para sua mamãe não faz nem uma hora, e estou prometendo para você agora. Você nunca, nunca vai ficar sozinha neste mundo novamente. Não enquanto Jack Miller respirar. Está me ouvindo, criança? A garotinha olhou para o homem por um longo momento, depois assentiu uma vez e colocou o rosto de volta contra a camisa dele. Tudo bem, Sr. Jack. Tudo bem, então. Ele a segurou ali perto do fogão. Ferveu a água, rasgou as tiras. O tempo se arrastava. 20 minutos. 30. Podia ouvir Martha Dalton movendo-se nos fundos, e uma vez ouviu Sarah gritar um grito fraco e quebrado, e uma vez ouviu o recém-nascido fazer um som que ainda não havia feito um choro pequeno, úmido e forte, como o de um gatinho. E Jack Miller, um homem que não se permitia chorar havia 3 anos, teve que virar o rosto para a parede por um longo momento. A porta do quarto abriu-se. Martha saiu. As mangas estavam dobradas acima dos cotovelos, os antebraços manchados, os olhos encontraram os de Jack. Ela vai viver. Jack colocou uma mão espalmada contra a parede porque não tinha certeza de que suas pernas iam aguentá-lo. Diga de novo, Martha. Disse que ela vai viver, garoto. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai viver. A perna não quebrou. O sangramento parou. Vai andar de novo em 1 mês, se não teimar comigo. O bebê está mamando. Ele está o quê? Mamando Jack. O que é um pequeno milagre, considerando o tempo que ficou sem nada. O leite da mãe desceu
enquanto eu cuidava dela. O corpo sabia antes dela. Jack riu. Saiu quebrado. Não ria havia muito tempo. Emily. Marta olhou além dele para a menina ainda dentro do casaco. Criança, quer ver a sua mamãe? Emily assentiu sem falar. Venha então. Emily foi. Jack viu-a passar pela porta. Ficou ali no meio da sala da frente de Marta Dalton, com as mãos ao lado do corpo, e não sabia, por um longo momento, se sentava ou se caía no chão. Marta fechou a porta atrás da criança e virou-se para Jack. Agora, disse ela, você e eu. 3 cavaleiros vindo atrás de um homem não queimam a cabana dele a menos que tenham um motivo. O que você fez, Jack? Atirei no irmão de Del Harmon há 1 ano, nos arredores de Helena. Foi você? Fui eu? Ouvi dizer que foi legítima defesa? Foi. Então, Del Harmon, que vá para o inferno. Marta, eles vão vir aqui mais cedo ou mais tarde. Estão nos rastreando, já queimaram o meu lugar. Não vão parar. Não vão achar esta cabana antes do amanhecer, Jack Miller. Não com este vento. Conheço cada dobra destas colinas e nenhum deles conhece o braço sul. Você tem até o nascer do sol. Até o nascer do sol para quê? Até o nascer do sol para descobrir o que, em nome da criação, vai fazer a seguir. Porque depois do nascer do sol, garoto, eles vão achar esta cabana e não vou ter uma mulher moribunda e 2 crianças pequenas no meu quarto de trás quando acharem. Não, senhora. Então sente-se a essa mesa e beba o café que estou prestes a te servir e pense bem, porque uma cabana queimada significa que Victor Sloan decidiu parar de ser cuidadoso. E um homem como Sloan que para de ser cuidadoso é um homem que decidiu que não haverá testemunhas. Ele quer as terras dos Carter, quer muitas coisas. As terras dos Carter são apenas uma delas. Marta, por que ele está atrás deles com tanta força? Uma viúva com 2 pequenos em 30 alqueires de terra de colina. Marta Dalton colocou uma caneca de café preto na frente dele, sentou-se do outro lado da mesa e olhou para ele por um longo momento antes de responder. Jack, o que você sabe sobre William Carter? Era um colono. Veio a mim 3 anos atrás, tentando registrar uma queixa contra Sloan, e eu disse para voltar pela manhã, e ele nunca voltou. Isso é o que você sabe, isso é o que eu sei. Vou te contar uma coisa, Jack. William Carter encontrou prata. Jack ficou imóvel. O quê? Naqueles 30 alqueires de terra de colina. No verão passado, um veio dela, não muito grande, mas real. Levou uma amostra para análise para um homem em Bozeman 3 semanas antes de morrer. Marta, como sabe disso? Porque o homem em Bozeman era meu sobrinho, e ele me contou na semana seguinte ao dia em que William Carter apareceu morto no próprio celeiro. E guardei isso no peito por quase 3 anos, Jack, porque achei que contar para qualquer um faria mais gente morrer. Jack colocou as 2 mãos espalhadas sobre a mesa. Sarah sabe, é claro. Sarah sabe. Sloan sabe. Sloan é a razão pela qual William Carter está morto, Jack. Claro que sabe. Jack olhou para as próprias mãos. Estavam firmes agora. O tremor havia parado. A sensação de frio no fundo do peito que vinha se espalhando por ele desde que ouvira o primeiro cavalo do lado de fora de sua cabana havia se transformado em outra coisa, algo mais antigo, algo que não sentia havia 3 anos. Marta? Sim, Jack. Vou precisar que você mantenha esses 3 naquele quarto vivos até eu voltar. Você vai a algum lugar? Vou a Bozeman, Jack. São 60 quilômetros. Sei o quanto é. Num cavalo estafado.
Vou levar o seu. Vai levar o Capão Baio, ele está descansado. Mas Jack, Marta, o advogado, o seu sobrinho, ele ainda está em Bozeman, ainda está lá. Thomas Ellery, terceiro andar, acima do banco. Thomas Ellery. Mande um aviso para ele, Marta. Do jeito que puder, do jeito que souber. Diga que Jack Miller está vindo com a história que ele espera há 3 anos. Jack, escute-me. Sim, senhora. Se você for a Bozeman e trouxer um advogado e trouxer um delegado federal e trouxer todo homem honesto que encontrar e Sloan chegar aqui primeiro, todas as 3 pessoas no meu quarto de trás morrem, entendeu? Todas as 3. Eu entendo. Então cavale, garoto. Cavale como se o diabo estivesse atrás de você, porque ele está. Jack levantou-se, pegou o casaco, afivelou o cinto de armas. Marta, tem mais uma coisa. O quê? E se eu não voltar? Se eu não conseguir retornar? Jack, se eu não conseguir. Marta, você me promete. Você me promete que esses 3 ficam juntos. Sarah, Emily, o bebê. Eles ficam juntos. Encontre alguém para eles. Ouviu? Marta Dalton, 70 anos e dura como um mourão de cerca, olhou para Jack Miller por um longo momento através da mesa da cozinha. Os olhos dela estavam molhados. Eu ouço, Jack. Promete. Eu prometo. Bom, ele estava quase na porta quando a porta do quarto dos fundos abriu-se. Emily saiu, parou quando o viu com o casaco. Senhor Jack. Sim, querida. Você disse que não ia deixar a gente. Jack Miller cruzou a sala em 4 passos longos, ajoelhou-se na frente dela. Emily, escute-me. Sim, senhor. Não estou deixando você. Vou buscar ajuda para sua mamãe, o tipo de ajuda que faz homens como o Sr. Sloan irem embora e nunca mais voltarem. Estarei de volta antes de o sol se pôr amanhã. Dou a minha palavra. Você continua dando a sua palavra, Sr. Jack? Eu sei que sim. E aí você faz o que falou. Essa é a ideia, querida. A garotinha olhou para ele, depois estendeu a mão e colocou uma mãozinha fria espalmada contra a lateral do rosto dele. Não morre, Sr. Jack. Jack Miller teve que fechar os olhos por um longo segundo. Não vou, Emily. Eu prometo. Ele beijou o topo da cabeça dela, levantou-se, olhou para Marta. Marta assentiu uma vez. Jack Miller saiu da cabana de Marta Dalton às 3 horas da manhã, com um cavalo emprestado, um rifle emprestado e uma causa emprestada que, de alguma forma, no espaço de 4 horas, havia se tornado a única coisa no mundo com a qual ele se importava. Montou, apontou o cavalo para o sul, inclinou-se para a frente na sela e falou uma palavra ao animal. O cavalo disparou a correr e Jack Miller cavalgou na última hora escura antes do amanhecer com 60 quilômetros de terreno difícil, um rancho queimado, 3 assassinos e um homem corrupto em um terno de 3 peças entre si. E a coisa que, contra a sua própria vontade, contra a sua própria palavra jurada, contra cada promessa dura que havia feito a um túmulo 3 invernos atrás, passara a amar. O Capão Baio estava coberto de espuma no peito quando Jack Miller o parou em frente ao banco na rua principal de Bozeman, um pouco depois das 9 da manhã. Jack desceu, as pernas quase vacilaram. Não comia havia 18 horas e não dormia havia 30. Calma, garoto, calma. Você foi bem, foi muito bem. Deixou o cavalo amarrado e subiu as escadas na lateral do prédio do banco de 3 em 3 passos. 3º andar, letras douradas pintadas numa porta de vidro fumê. Thomas Ellery, advogado. Jack empurrou a porta sem bater.
Um homem magro em mangas de camisa ergueu os olhos de uma mesa coberta de papéis. Tinha a boca de Martha Dalton e os olhos de Martha Dalton, e a primeira coisa que disse ao ver Jack foi: "Você é Miller." "Sou." O rapaz da minha tia chegou às 7 com um bilhete preso ao casaco. "Disse que você estaria 1 hora atrás dele. Está 2. O cavalo foi mais lento do que eu esperava. Sente-se." "Não há tempo, Sr. Ellery." "Sente-se, Sr. Miller. Não vou trabalhar rápido se você ficar aí parado parecendo um cadáver." Jack sentou-se. Thomas Ellery serviu uma caneca de café de uma chaleira no fogão e colocou-a na frente de Jack sem perguntar. "Beba." "Sr. Ellery tem uma mulher e 2 crianças no quarto de trás da sua tia e tem 3 assassinos abrindo o caminho através de..." "Eu sei, Sr. Miller." Li o bilhete. "Beba." Jack bebeu. O café estava preto e quente o suficiente para tirar a pele da língua. Ele não se importou. "Agora", disse Ellery. Sentou-se atrás da mesa, puxou uma folha de papel limpa, pegou uma caneta. "Comece na batida do portão. Não deixe nada de fora. Quero nomes, quero horários, quero tudo que aquela garotinha te contou. Comece." Jack começou. Falou por 20 minutos. Ellery escreveu o tempo todo, sem olhar para cima. Quando Jack chegou à parte sobre a prata, a caneta de Ellery parou de se mover pela primeira vez. Ele ergueu os olhos. "Tem certeza?" "Sua tia tem certeza. O que dá no mesmo." Ela disse que a análise foi feita há 3 anos. Disse que William Carter apareceu morto 1 mês depois. Disse que guardou isso no peito porque não queria que mais gente morresse. Ellery deixou a caneta de lado, recostou-se na cadeira, colocou as 2 mãos espalhadas contra o próprio rosto por um longo momento. 3 anos, disse ele, através das palmas das mãos. "Sr. Ellery." 3 anos. Venho me sentando neste escritório com um envelope lacrado naquele cofre que eu não podia usar porque a única testemunha que podia corroborar estava morta. 3 anos. O que tem no envelope? Ellery abaixou as mãos. "A análise, Sr. Miller. A análise original. O próprio William Carter a trouxe para mim, assinou na minha presença 2 dias antes de morrer. Disse-me que ia registrar um protesto contra Victor Sloan por fraude contratual e pediu-me para aguardar a análise até que pudesse voltar com a esposa como segunda signatária. Ele nunca voltou, e a esposa dele, disseram-me os próprios advogados de Sloan, tinha morrido no parto na mesma semana. Então guardei o envelope e guardei a minha língua, porque um advogado sem um cliente vivo é um advogado com nada." Jack inclinou-se para frente. "Sarah Carter não está morta, Sr. Ellery. Sarah Carter está viva no quarto de trás da sua tia agora mesmo, e ela é a segunda signatária que você esperava." Thomas Ellery levantou-se tão rápido que sua cadeira virou para trás. "Sr. Miller." "Sim, senhor. Vou precisar que você cavalgue de volta para a casa da sua tia com um delegado federal e 4 homens de confiança, e vou precisar que faça isso em menos de 2 horas. Aquela mulher pode viajar? Ela tem uma perna que foi quase esmagada ontem à noite. Esteve sangrando. Não consegue montar a cavalo. Numa carroça com cobertores suficientes e um cocheiro lento, talvez. Então é isso que daremos a ela. Sr. Ellery tem 3 homens lá fora caçando ela, e atrás desses 3 homens tem um 4º homem num belo terno que é dono do xerife em 2 condados, não neste condado, Sr. Miller." "O quê?" "O xerife em Bozeman é um homem chamado Ezra Wayne. É primo da minha esposa. Ele vem procurando um motivo para colocar Victor Sloan em correntes há 4 anos. Hoje, você deu esse motivo a ele."
Jack olhou para ele. Senhor Ellery. Senhor Miller, você está me dizendo que, por 3 anos, a única coisa que separava Victor Sloan de uma cela federal era uma testemunha viva? Estou te dizendo exatamente isso. Jack colocou a caneca de café na mesa com muito cuidado. Então vamos cavalgar. Saíram de Bozeman em 40 minutos. O xerife Ezra Wayne cavalgava à frente da coluna em um grande garanhão tordilho. Era um homem de ombros largos, com seus 50 anos, bigode já grisalho e um distintivo de delegado federal preso sob o casaco. Ao lado dele cavalgavam 2 delegados que Jack nunca vira, mas que não faziam perguntas, e atrás deles vinha Thomas Ellery, em uma carroça com uma caixa forte trancada no assento, e atrás da carroça cavalgava Jack Miller, em um cavalo novo, que não era dele e de que não gostava muito, mas que corria bem. Fizeram os 40 quilômetros de volta em 5 horas. Jack não falou o caminho todo. Estava pensando em 3 coisas. Estava pensando no pulso de Sarah Carter sob seus dedos perto do pinheiro caído, estava pensando na mão de Emily na lateral do seu rosto e estava pensando no cheiro da sua própria cabana queimando. Chegaram ao lugar de Martha Dalton pela crista sul. Um pouco depois das 2 da tarde, Jack puxou as rédeas com força. Xerife, estou vendo, filho. 3 cavalos amarrados no mourão de Martha. 3 cavalos. Jack não os conhecia, mas um deles tinha uma sela com fivelas de prata e uma pena espetada na fita do pomo. Del Harmon havia encontrado a cabana. Há quanto tempo? Wayne perguntou baixo. Esses cavalos não estão aí há muito tempo. Menos de 1 hora. Ellery, fique na carroça, fique atrás da elevação. Não desça até eu mandar. Xerife Ellery, faça o que eu digo ou eu dou meia volta agora mesmo. Não vou levar o advogado de uma testemunha para um tiroteio. Sim, senhor. Wayne olhou para Jack Miller. Você já esteve em uma casa com reféns antes? 2 vezes. Vivi para contar as 2. Bom, o bastante. Eu entro pela frente, meus delegados pegam os fundos. Você vai aonde eu for, na janela do quarto de trás. Conheço a janela, sei de que lado daquele quarto ela está. Consegue passar por ela? Eu passo. Então passe ao meu sinal. Desceram a crista a passo, espalhados, o mais silenciosos que podiam. Jack desceu do cavalo a 50 metros e fez o resto do caminho a pé pelos arbustos. Suas botas não faziam som, suas mãos não tremiam. Chegou debaixo da janela dos fundos da cabana, colou-se contra as toras de madeira e escutou. A voz de um homem lá dentro, não alta, calma de um homem acostumado a conseguir o que quer. Senhora Carter, tenho sido muito paciente, tenho sido muito razoável. Agora, a senhora vai assinar este papel ou vou pedir ao Sr. Harmon para levar a sua filha para o quintal. Entendeu? A mandíbula de Jack travou. A voz de Sarah, fraca, mas clara, não vou assinar nada. Senhora Carter, você é uma mulher que acabou de dar à luz há 3 noites na floresta, está sangrando, tem uma criança de 4 anos nesta sala e um filho recém-nascido, que é a única razão pela qual você ainda respira. Estou lhe oferecendo uma caneta. Estou lhe oferecendo os seus filhos. Pegue a caneta. Jack fechou os olhos por 1 segundo. Victor Sloan estava na cabana, não apenas seus homens, o próprio homem. A voz de Martha Dalton, seca como casca velha. Senhor Sloan, já enterrei 3 maridos, já enterrei 2 dos meus próprios bebês e já trouxe 40 almas ao mundo com estas mãos. O Senhor não me assusta. Guarde esse papel.
Senhora Dalton, guarde esse papel. Ou direi ao Senhor Todo-Poderoso quando ouvir que tipo de homem ficou na minha cozinha e ameaçou uma criança de 4 anos. Uma pausa. Então, a voz de Sloane, novamente, mais suave, mais feia. Senhor Harmon, a criança. A voz de Emily, não chorando, firme. Não tenho medo de você, moço. É mesmo pequena. Minha mamãe disse que você vinha. Minha mamãe disse que você ia falar coisas ruins. Minha mamãe disse que um homem veio à nossa porta e ele não vai deixar você machucar a gente. Sua mamãe mencionou o nome desse homem? Não, senhor. Uma pena. Senhor Harmon, pegue ela. Jack não esperou pelo sinal do xerife. Entrou pela janela dos fundos em um estrondo de vidro e madeira lascada e já tinha a Winchester nivelada antes que suas botas tocassem o chão. Del Harmon estava esticando a mão para Emily com uma das mãos e puxando a pistola com a outra, e Jack Miller colocou uma bala de rifle no ombro de Del Harmon antes que a pistola dele saísse do coldre. Harmon caiu gritando: Emily, no tchau! Emily! Jogou-se no tchau! A porta da frente da cabana explodiu para dentro no mesmo momento e o xerife Ezra Wayne entrou por ela com uma espingarda de cano duplo nivelada e sua voz como um chicote. Ninguém se mexa, Polícia Federal. Mãos onde eu possa ver. 2 dos homens de Sloane tentaram puxar as armas mesmo assim. Um delegado entrou pela porta de trás e colocou um deles no chão com um tiro de pistola na coxa. O outro levantou a arma até a metade. Viu a boca da espingarda do xerife, pensou melhor e soltou a peça no chão no meio da sala. Um homem, pequeno e bem vestido, com cabelo pomatado e uma corrente de relógio de prata, ficou muito quieto com as 2 mãos já levantadas. Xerife Wayne, disse ele suavemente, isso é um mal-entendido. Victor Sloane. Você está preso por fraude contratual, abuso de jurisdição, tentativa de sequestro de menor e suspeito que, até o anoitecer, muito mais. Xerife, tenho papéis que vão. Senhor Sloane, venho esperando há 3 anos para lhe dizer estas próximas palavras, então, por favor, cale a boca. Meu delegado vai baixar suas mãos uma de cada vez e colocá-las nas suas costas. Se você se mexer, ele atira e escreverei no meu relatório que você reagiu. Entendemo-nos? A boca de Sloane abriu e fechou. Não falou mais nada. Jack já estava se movendo. Passou por cima de Del Harmon sem olhar para ele, cruzou o quarto até a cama onde Sarah Carter estava apoiada contra 2 travesseiros, com uma das mãos segurando a coluna da cama e a outra segurando o ombrinho de Emily. O bebê estava em um cesto aos pés da cama, dormindo. Sarah olhou para Jack, os olhos cheios de água. Você voltou. Eu disse que ia, senhora. Você disse muitas coisas. Sim, senhora. E falei sério em todas. Ela começou a chorar. Não alto, o choro silencioso, o tipo que sai de uma mulher que guardou algo dentro de si por muito tempo. Jack sentou-se na borda da cama e pegou a mão dela. Senhora Carter. Sarah. Sarah. Tem um advogado lá fora numa carroça. O nome dele é Thomas Ellery. Ele tem um envelope que o seu marido entregou a ele há 3 anos. Vou trazê-lo, aqui em 1 minuto. Você não precisa se levantar, não precisa fazer nada além de assinar o seu nome. O envelope do meu marido? Sim, senhora. A análise, a prata, tudo. Sarah Carter fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram das pálpebras e sumiram em seu cabelo. William,
sussurrou ela. William! Ele não deixou vocês desprotegidos, Sarah. Armou uma armadilha para eles antes de morrer. Só levou 3 anos para a testemunha certa viver o suficiente para assinar. A testemunha certa sou eu. A testemunha certa é você. Emily, que estivera de pé pressionada contra o lado da mãe o tempo todo, olhou para Jack. Senhor Jack? Sim, querida. Você voltou antes de o sol se pôr. Voltei, Emily. O sol ainda está lá fora. Mal e mal, querida. Mal e mal. Você continua fazendo o que falou. Jack olhou para ela por um longo momento, depois estendeu a mão, puxou a garotinha contra si e a segurou ali, com um braço em volta dela e uma das mãos ainda na de Sarah Carter. E pela primeira vez em 3 invernos, Jack Miller sentiu algo no peito que havia desistido de sentir. Não era felicidade, não era nem mesmo paz. Era algo mais silencioso que isso e mais pesado que isso. Parecia uma porta que estivera pregada com pregos por muito tempo, abrindo-se de volta em dobradiças que ele havia esquecido que tinha. Na sala da frente, o xerife Wayne lia para Victor Sloan as acusações em uma voz lenta e cuidadosa. Del Harmon estava sendo arrastado para fora por um delegado com uma corda em volta do braço bom. Thomas Ellery subia os degraus da varanda com a caixa forte trancada sob o braço. Sarah Carter apertou a mão de Jack. Senhor Miller. Jack, senhora. Jack, sim, senhora. Quando tudo isso acabar, sim, senhora. Quando os papéis forem assinados, os homens estiverem nas celas, a prata for provada e tudo terminar. Sim, senhora. O que acontece com a gente? Jack olhou para ela, olhou para Emily pressionada contra o seu lado, olhou para o bebê dormindo no cesto aos pés da cama. Não falou por um longo momento. Não sabia como dizer a coisa que queria dizer. Não era um homem que tinha palavras para coisas assim. Não precisava encontrar palavras para coisas assim havia muito tempo. Sarah. Sim, Jack. Meu rancho foi queimado até o chão. Eu sei que foi. Não me restou nada além de 2 cavalos, um cinto de armas e um pouco de dinheiro no banco em Bozeman. Eu sei. But a terra ainda está lá. A terra não queimou. Um homem consegue construir uma cabana de volta no espaço de um verão se tiver bons vizinhos e um motivo. Sarah Carter olhou para ele. Ela não falou. Vivo sozinho naquela terra há 3 anos, Sarah. Vivo sozinho. E digo a mim mesmo que era isso que eu queria, e digo isso a mim mesmo todas as manhãs, há 3 anos. Eu estava errado, senhora. Estava errado cada manhã. Não sabia que estava errado até que uma garotinha bateu no meu portão ontem à noite. Jack, não estou te pedindo nada, Sarah. Não agora, não hoje. Você é uma mulher que perdeu o marido, está de luto e precisa de tempo. O que estou te dizendo é isto. Quando os papéis forem assinados, os homens estiverem nas celas e tudo terminar, você e os seus filhos têm um lugar. Vocês têm terra, tem um homem que vai construir uma cabana nela com as próprias 2 mãos, e tem um homem que vai dormir no celeiro até construir outra, se for disso que você precisar que ele faça. Vocês têm isso. O que mais vier, virá no seu próprio tempo. Sarah Carter não respondeu por um longo momento. Depois ergueu a mão dele que segurava a sua, pressionou-a contra a própria bochecha e a segurou ali. Jack Miller. Sim, senhora. Meu marido me disse uma vez. Disse que tinha um delegado em Bozeman que tinha olhos de um homem que já vira demais. Disse que não conseguia lembrar o nome. Disse que esperava que esse delegado encontrasse o caminho de volta para a terra dos vivos um dia. Jack não conseguiu falar. Acho que você encontrou o seu caminho, Jack. Sarah,
Acho que a minha Emily te trouxe de volta. Lá fora da cabana, o sol começava a se pôr sobre as colinas do sul de Montana. Dentro da cabana, um xerife escrevia acusações. Um advogado abriu uma caixa forte. Uma criança de 4 anos estava pressionada contra o lado de um homem que havia jurado 3 invernos atrás que nunca mais deixaria uma criança chegar tão perto, e Sarah Carter segurava a mão de Jack Miller contra o rosto e não soltava. O julgamento veio 3 semanas depois no Tribunal de Circuito em Bozeman, e cada assento na sala estava ocupado 1 hora antes de as portas se abrirem. A notícia havia corrido. Uma viúva, uma criança descalça, um rancho queimado, um delegado federal e um advogado com um envelope de 3 anos. O território não via um caso assim havia muito tempo. Sarah Carter entrou no tribunal pelos próprios pés. Caminhava devagar, caminhava com uma bengala que Thomas Ellery havia lhe comprado na cidade e com a mão direita no braço de Jack Miller, mas caminhava. 3 semanas antes, uma mulher havia sido carregada inconsciente pela porta da cabana de Martha Dalton com um recém-nascido que não podia chorar. Essa mesma mulher agora cruzava o chão do tribunal até a cadeira de testemunhas com a cabeça erguida e a boca firme. Senhora Carter, tem condições de ficar de pé? Tenho, meritíssimo. Pode sentar-se se preferir. Prefiro ficar de pé, meritíssimo, se for do agrado da corte. É do agrado da corte, senhora Carter. Victor Sloan sentava-se à mesa dos réus em um terno que já não lhe servia muito bem. O cabelo já não estava pomatado. Não olhou para Sarah quando ela entrou. Não olhou para ela durante a maior parte do que se seguiu. A única vez que tentou, Sarah virou o rosto e olhou diretamente para ele, e Victor Sloan encontrou algo na própria manga para estudar. Thomas Ellery levantou-se. Senhora Carter, declare o seu nome para o tribunal. Sarah N. Carter. E o nome do seu marido? William Thomas Carter. Enquanto o seu marido morreu, senhora Carter, 3 anos atrás, em novembro passado, poderia contar ao tribunal como: meu marido foi encontrado enforcado no nosso celeiro. O condado considerou suicídio. Meu marido não tirou a própria vida, senhor Ellery. Meu marido foi assassinado por homens a serviço deste homem. Ela não levantou a voz, não apontou, não precisava. Objeção. O advogado de Sloan já estava de pé. Negada. O juiz nem sequer olhou para cima. Senhor Ellery, prossiga. Senhora Carter, no mês anterior à morte dele, o seu marido trouxe para casa um relatório de análise. Trouxe. Poderia descrever o que essa análise mostrava? Meu marido tinha encontrado prata na nossa terra. Veio dela correndo sob a pastagem norte. Não era um depósito grande, senhor Ellery, mas real, o suficiente para mudar as nossas vidas. E a senhora sabia, senhora Carter, que o seu marido tinha registrado um protesto contra o senhor Sloan na semana anterior à morte dele? Sabia. E qual era a base desse protesto? O senhor Sloan tinha ido à nossa casa 2 vezes no mês anterior. Ofereceu-se para comprar a nossa terra. Meu marido recusou. Na segunda vez, o senhor Sloan aumentou a oferta, e quando meu marido recusou uma segunda vez, o senhor Sloan mostrou-lhe um papel. Um papel que dizia que meu marido lhe devia uma grande quantia de dinheiro. Um papel que meu marido nunca tinha assinado. Nunca assinou, senhora Carter. Nunca assinou, senhor Ellery. Meu marido era um homem cuidadoso. Guardava cada papel em que colocava o nome numa caixa trancada na nossa cozinha,
Olhei naquela caixa 100 vezes. O papel que o Sr. Sloan mostrou ao meu marido não estava nela porque meu marido nunca o assinou. Houve um som no tribunal que não foi bem um suspiro de espanto. Foi o som de 60 pessoas percebendo ao mesmo tempo o que estavam ouvindo. Thomas Ellery caminhou lentamente até a mesa de evidências, pegou um envelope, segurou-o no alto. Meritíssimo, gostaria de introduzir como evidência o relatório de análise original registrado por William Carter no meu escritório há 3 anos, junto com a declaração jurada de um especialista em caligrafia, comparando a assinatura legítima de William Carter, como aparece nessa análise, com a assinatura no contrato de dívida mantido pelo Sr. Sloan. A conclusão do especialista é inequívoca. A assinatura no contrato de dívida é uma falsificação. O tribunal não respirava. O advogado de Sloan levantou-se novamente. Não parecia saber o que dizer, sentou-se de volta. Senhora Carter, Ellery virou-se para ela. Mais uma pergunta. Conhece um homem pelo nome de Del Harmon? Conheço. Em que qualidade? Foi o homem que foi até a minha casa 3 noites depois de o meu filho nascer. Foi o homem que me disse que o Sr. Sloan estava cobrando a dívida integral e que eu tinha 48 horas para desocupar a minha terra com os meus filhos ou seria retirada à força. E o que a senhora fez, senhora Carter? Sarah Carter pausou, olhou para as próprias mãos na bengala, ergueu os olhos novamente. Eu corri, Sr. Ellery. Corri com a minha filha de 4 anos e o meu filho recém-nascido para os pinheiros, no frio, 3 noites após um parto que quase me matou. Corri porque um homem que manda outro ameaçar uma mulher com 2 bebês no peito é um homem que fará pior se você ficar. Corri até que uma árvore caiu na minha perna. Entreguei o meu filho recém-nascido à minha filha de 4 anos. Disse para ela caminhar para o leste até ver uma luz, e fiquei deitada sob aquela árvore esperando para morrer. O tribunal estava em silêncio. Mas a senhora não morreu, senhora Carter. Não morri, Sr. Ellery. Minha filha achou uma luz. Caminhou 6 quilômetros na neve, descalça, carregando o irmão, e achou a única luz em quilômetros ao redor e bateu na porta de um homem que a abriu. É por isso que estou de pé neste tribunal hoje. Ellery virou-se para o juiz. A promotoria gostaria de chamar a senhorita Emily Carter. Um murmúrio subiu. O advogado de Sloan levantou-se rápido, meritíssimo. A criança tem 4 anos, não tem capacidade mental. A criança, o juiz disse calmamente, caminhou 6 quilômetros na neve carregando um bebê. Acredito que o tribunal possa lhe conceder 2 perguntas. Sente-se, conselheiro. Emily Carter foi levantada para a cadeira de testemunhas pelo próprio Thomas Ellery. Seus pés não tocavam o chão. Vestia um vestido azul novo que Martha Dalton havia costurado para ela e um par de sapatinhos de couro que Jack Miller havia comprado na cidade, e o cabelo estava trançado em 2 tranças limpas. Parecia muito pequena na cadeira, não parecia assustada. Emily Ellery agachou-se ao lado dela para que o rosto ficasse no mesmo nível. Lembra o que conversamos? Sim, senhor. Só diga ao homem ali em cima a verdade, é tudo o que precisa fazer. Sim, senhor. O juiz inclinou-se para a frente. Senhorita Carter, sabe o que é a verdade? Sim, senhor. A verdade é quando você fala o que aconteceu. É uma resposta muito boa, senhorita Carter. Senhor Ellery, sua testemunha. Emily, a noite em que a sua mamãe mandou você correr. Sim, senhor. Por que você continuou caminhou? A garotinha ficou quieta por um momento,
olhou para as próprias mãos, olhou de volta para cima, porque ninguém mais estava vindo, Senhor. O tribunal não se moveu, ninguém estava vindo, Emily. Não, Senhor. Meu papai estava na terra. Minha mamãe não podia andar. Meu irmão não estava chorando mais. Então eu tive que caminhar porque ninguém mais estava vindo. E você encontrou ajuda? Sim, Senhor. Achei o Sr. Jack. O Sr. Jack Miller. Sim, Senhor. E o Sr. Jack fez tudo o que falou que ia fazer, todas as vezes. Ellery virou-se para o juiz. Não falou, não precisava. Obrigado, senhorita Carter, o juiz disse. A voz não estava muito firme. Pode descer. Jack Miller levantou Emily da cadeira e carregou-a de volta pelo tribunal até onde Sarah estava sentada, e cada pessoa em cada assento os observava caminhar. E quando Jack sentou-se com Emily em seu colo, Sarah pegou a mão dele e não soltou pelo resto da sessão. O júri ficou fora por 40 minutos. O porta-voz levantou-se. Na acusação de fraude contratual, consideramos o réu Victor Sloan culpado. Na acusação de conspiração para cometer assassinato na morte de William Carter, consideramos o réu culpado. Na acusação de tentativa de sequestro de menor, consideramos o réu culpado. Na acusação de incêndio criminoso de propriedade, consideramos o réu culpado. Na acusação de... A lista continuava. Victor Sloan sentava-se com as mãos espalmadas na mesa e não ergueu os olhos delas quando o porta-voz terminou. O juiz olhou por cima dos óculos para Sloan e falou na voz seca e cansada de um homem que esperara muito tempo para dizer o que estava prestes a dizer. Senhor Sloan, você passou muito tempo neste território acreditando que papéis eram mais fortes do que pessoas. Você estava errado. Passará o resto da sua vida natural em uma penitenciária federal pensando no quão errado estava. A terra dos Carter é devolvida à senhora Carter integralmente, com todos os direitos minerais. O contrato de dívida está anulado, seus bens estão confiscados e serão distribuídos entre as famílias que você prejudicou. Está encerrada a sessão. O martelo bateu. Foi como se a sala inteira exalasse ao mesmo tempo. Sarah Carter não chorou no tribunal, não chorou na saída, não chorou na viagem de carroça para casa. Esperou até estarem a 5 quilômetros de Bozeman, com Emily dormindo contra o seu lado e o bebê dormindo em seus braços, e Jack Miller conduzindo a parelha no silêncio do fim da tarde, e então virou o rosto no ombro de Jack e chorou pelo marido pela primeira vez em 3 anos. Chorou da maneira como uma mulher chora quando vem carregando algo por muito tempo e finalmente coloca no chão. Jack não disse uma palavra. Passou as rédeas para uma das mãos e colocou o outro braço em volta dela, segurando-a enquanto chorava, e conduziu a parelha para casa com uma só mão, com uma viúva chorando contra o seu ombro e 2 crianças dormindo na caçamba da carroça, e pensou que nunca em sua vida havia recebido uma carga tão pesada ou tão preciosa. Eles enterraram William Carter adequadamente naquela primavera. Sarah mandou fazer uma lápide para ele em Bozeman e o próprio Jack Miller a levou a cavalo até o pequeno cemitério nas terras dos Carter. Sarah ficou diante da lápide por um longo tempo. Emily ficou ao lado dela. Jack ficou 3 passos atrás delas com o chapéu nas mãos. Quando Sarah estava pronta, virou-se, olhou para Jack e disse: "Ele teria gostado de você, Jack Miller. Gostaria de ter-lo conhecido melhor, senhora. Você o conhece, Jack? Conhece-o através dos filhos dele. Isso é todo o conhecimento de que um homem precisa." Construíram a cabana de volta ao longo do verão.
Jack fez a estrutura sozinho com a ajuda de 2 dos delegados do xerife Wayne que vinham em seus dias de folga e de Thomas Ellery que não conseguia martelar um prego reto para salvar a própria alma, mas vinha de qualquer forma, e de Martha Dalton, que sentava em um toco e dava ordens e quase sempre estava certa. Construíram maior que a primeira cabana de Jack, 2 quartos para as crianças, uma cozinha de verdade, uma varanda voltada para o leste, em direção ao nascer do sol, porque Sarah havia dito uma noite, baixinho, que gostava de ver a primeira luz do dia. O veio de prata não era tão grande quanto Victor Sloan acreditava, mas era o bastante. Sarah Carter vendeu os direitos minerais para uma empresa de mineração legítima e comprou um rebanho de gado adequado, 2 bons cavalos de trabalho, uma vaca leiteira e um piano para a sala da frente, porque a mãe dela havia tocado piano e ela sempre quisera que a filha aprendesse. Em julho, Sarah deu nome ao bebê. Chamou-o de William, em homenagem ao pai, mas pela casa chamavam-no de Will. Will Carter cresceu e se tornou um menino gordo, barulhento e ruivo, que chorava o suficiente por 3 bebês juntos, o que fazia Emily rir todas as vezes, porque Emily se lembrava de uma noite em que ele não havia chorado nada. Em uma noite quente de fim de agosto, Jack Miller sentou-se na varanda nova com Sarah Carter ao seu lado, Emily em seu colo e Will dormindo em um cesto aos pés deles, e o sol estava se pondo atrás das colinas e o céu tinha a cor de um pêssego. Jack: sim, senhora. Faz 6 meses. Sei que faz. Você disse que ia dormir no celeiro até eu te falar diferente. Eu lembro. Estou te falando diferente. Jack não falou por um longo momento. Emily em seu colo fingia estar dormindo e não estava enganando ninguém. Sarah: sim, Jack. Não sou William Carter. Nunca serei William Carter. Nem tentaria. Sei que não tentaria. Sou um homem que esqueceu um pedaço de papel 3 anos atrás e fez um bom homem ser morto por isso. Carrego isso comigo todos os dias desde então. Não sei se existe uma versão de mim que mereça sentar nesta varanda com você e esses bebês. Sarah Carter virou o rosto para ele. Jack Miller, escute-me. Sim, senhora. Você realmente esqueceu aquele papel e um bom homem morreu, e essa é uma coisa que você vai carregar, e não vou te dizer para colocar no chão, porque algumas coisas a gente não coloca no chão. Mas você não continuou sendo o homem que esqueceu. Você se tornou o homem que abriu a porta. Tornou-se o homem que saiu no escuro por uma mulher que não conhecia. Tornou-se o homem que cavalgou 60 quilômetros num cavalo estafado por 2 bebês que não eram seus. Tornou-se o homem que entrou por uma janela com um rifle quando a minha garotinha estava prestes a ser levada de mim. Você não é o homem que esqueceu, Jack. Você é o homem que lembrou, ao custo de tudo que possuía, e vou sentar nesta varanda com esse homem pelo tempo que ele quiser sentar nela comigo. Emily, que não estava dormindo nada, abriu um olho. Senhor Jack? Sim, querida. Você vai casar com a mamãe? Sarah riu. Foi uma risada pequena e surpresa, a primeira risada real que Jack ouviu vinda dela. Emily. Bom, mamãe, você acabou de falar que sim. Emily. Acho que falei. Jack Miller olhou para a garotinha em seu colo, olhou para a mulher ao seu lado, olhou para o bebê no cesto, olhou para a terra que vinha voltando verde, depois de um inverno ruim, e para a cabana que todos haviam construído juntos, e para as colinas além, onde Sarah outrora estivera morrendo sob um pinheiro caído. Emily Carter. Sim, senhor. Acredito que vou. Quando? Logo, querida. Antes da neve. Antes da neve. Bom. Ela fechou os olhos e desta vez dormiu de verdade. Jack colocou a mão no topo da cabeça dela,
Sarah encostou a cabeça no ombro dele. Will Carter fez um pequeno som de ronco no cesto. Longe, a oeste, um coiote cantou uma nota longa e parou. Jack Miller sentou-se na varanda com o coração inteiro reunido naquele pequeno pedaço de chão e pensou na noite. 3 invernos atrás, em que havia jurado sobre um túmulo que havia terminado. Pensou na garotinha que havia batido no seu portão e dito 4 palavras que haviam desfeito cada promessa que fizera. Pensou em um homem chamado William Carter, que havia entrado no seu escritório com um pedaço de papel e a quem ele havia mandado embora e que morrera por isso. Pensou em como uma vida pode terminar aos 30 e começar de novo aos 33 no mesmo pedaço de terra de Montana, se uma criança caminhar o suficiente no escuro e se um homem finalmente abrir a porta quando ela bater. Ele não sabia, naquela noite de agosto, que haveria mais 2 filhos. Uma menina chamada Marta, pela velha mulher que o salvara, e um menino chamado Thomas, pelo advogado que esperara. Não sabia que Sarah Carter viveria até os 81 anos e que morreria naquela mesma cama, naquela mesma cabana, com a mão na dele, e que as últimas palavras dela para ele seriam: obrigada por abrir a porta. Não sabia que Emily Carter cresceria para ser professora de escola em Bozeman e contaria aos próprios filhos a história da noite em que caminhou 6 quilômetros na neve e que os filhos dela contariam aos filhos deles e que 100 anos depois, uma mulher em Montana ainda sentaria os netos e diria: sua tataravó caminhou 6 quilômetros na neve quando tinha 4 anos carregando o irmãozinho bebê, bateu numa porta e um homem abriu. E foi assim que a nossa família começou. Não sabia de nada disso ainda. Apenas sabia que o sol estava se pondo, que a sua casa estava cheia e que a porta do coração de Jack Miller, que estivera pregada por 3 longos invernos, estava escancarada finalmente e nunca mais seria fechada. Jack Miller estava vivo.